Graça e paz, família! Estamos de volta com um assunto muito forte, um tema muito especial. Eu estou um pouco rouco, mas não vou deixar de fazer este vídeo, gravar esse vídeo para tratar deste tema. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: você que tem uma Bíblia, você pode acompanhar comigo, nós vamos fazer tudo juntos, nós vamos procurar juntos os textos e vamos estudar juntinhos. Vem para cá, vem para o canal Voz das Nações. Eu tenho que falar mais moderado por causa da garganta, que não está muito legal, mas vai dar tudo certo. Mateus 24, versículo 3, escrito está: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta é abrangente. Hoje eu vou pegar só a questão do fim do mundo, mas não esqueça que o texto mostra claramente que está ligado à destruição do templo, à volta de Jesus e o fim do mundo. Não tem como uma coisa ter acontecido e as outras não terem acontecido, porque ambas estão dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo tempo, dentro da mesma pergunta e dentro da mesma resposta de Jesus. Assim como o templo caiu, já foi destruído aquele templo, lá no ano 70 também aconteceu a volta de Jesus, também aconteceu o fim do mundo. Sendo assim, nós vamos hoje abordar a questão fim do mundo. Primeira coisa, meu irmão, que os teólogos não te contam, não pode te contar, porque senão isso aqui diminui. Os cursos teológicos, que eles arrecadam granas, vai perder a sua essência, perder a participação, e tudo é por causa, um dos motivos é por causa disso aqui, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Eles não te contam que o fim do mundo aqui é o fim, a pergunta é o fim do aion. Os discípulos estavam perguntando o fim, quando aconteceria o fim daquela era judaica, o fim de uma dispensação da lei. Isso eles não te contam. Porém, eles ficam muito bravos porque hoje uma pessoa analfabeta consegue entender a Bíblia. E eles, teólogos, não conseguem respeitar nem o tempo verbal da Bíblia. Só usa a Bíblia para se enriquecer, envaidecer, para se promover, só para isso. Mas para uma interpretação que até uma pessoa mais simples que seja consegue, eles pegam, faz malabarismos e etc. para você não chegar ao conhecimento. Sabe por quê? A verdade liberta. E se você sendo liberto, não vai ter mais dízimo. Você liberto, não vai ter mais como esse sistema ser mantido e os altos salários dos pastores presidentes. Como que fica se você conhecer a verdade? Esta é a dura realidade para eles. Então, fim do mundo é fim do aion. Mas se você tiver alguma dificuldade, meu irmão, é só você pegar outras traduções. Por exemplo, na NVI está escrito fim dos tempos. Na RHA, Almeida, revista atualizada, a que seja mais atualizada, só você pegar outras, porque tem algumas versões diferentes, se você pegar outras traduções, tá? Consumação dos séculos. A pergunta é, quando chegará a consumação? Quando vai ser a consumação dos séculos? Vou deixar aí, tanto a NVI, a RA na sua tela para você ver. Então já não está escrito fim do mundo, está fim dos tempos, está fim dos séculos, porque é fim de uma era. Entendeu isso? Vou dar uma pausa aqui. Você entendeu que a pergunta é fim dos séculos, é a consumação dos séculos, é fim dos tempos, é fim de uma era? Já entendeu? Se não entendeu, continua aqui no vídeo que você vai entender. A outra coisa que nós precisamos antes de prosseguir
é entender que a Terra, que os teólogos dizem que está neste versículo de Mateus 24:13, que é o fim do planeta Terra, é o fim do mundo, do cosmo. Eles dizem assim, que é o fim do cosmo. Meu irmão, nós precisamos entender, o assunto não é esse, só para você ficar mais alinhado no tema, que Eclesiastes diz o seguinte, não é só Eclesiastes, eu estou usando Eclesiastes porque está mais objetivo, mas toda a Bíblia vai apontar para isso aqui, ó. Eclesiastes 1:4 diz, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra que os teólogos dizem que serão destruídos, né, que será destruída, mas a terra para sempre permanece. Mas a terra para sempre permanece. Toda a Bíblia vai atestar, vai assegurar que Eclesiastes 1:4 é verdade. A terra vai permanecer para sempre. Mais um passo, vamos para o outro passo. A resposta de Jesus. Eles perguntam, em Mateus 24:3, os discípulos perguntam, quando será a consumação dos séculos? Quando será o fim do mundo, do aion, desta era? Quando? A resposta é Jesus quem dá. No mesmo capítulo, o versículo 14, ele diz que o fim, discípulos, sabe quando acontecerá o fim? Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus falou assim, o fim vai vir quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Um mundo que, olha só que interessante, que faz parte desta era aion, faz parte desse tempo, faz parte deste período, que é o mundo oikomene, que os teólogos também não te explicam, porque o mundo oikomene é o mundo daquela época, é o mundo dos judeus, é o mundo que os romanos, onde os romanos imperavam, onde os romanos, né, era um mundo onde os romanos estavam, vamos dizer assim, que abrangia o seu domínio, tá bom? É o mundo do domínio romano. Para ficar mais fácil, é o mundo dos judeus. Mas isso é só explicando o que é oikomene. A terra é habitada dos judeus. É a terra daquela época, né, daquele período. Sendo assim, se você tiver alguma dúvida, quer ver? Continua no vídeo que cai por terra qualquer dúvida. Vamos voltar para o versículo e entender que Jesus falou que o fim viria quando o evangelho alcançasse todo mundo. Agora, meu irmão, o que os teólogos não te contam, os doutores, os PhDs não te contam, que quando Jesus fala isso, a resposta é dada para os discípulos, olha, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então vai vir o fim. Passa-se alguns anos, passa 20 e tantos anos, e o que acontece? Vamos para Romanos, capítulo 10. Nós pegamos esses textos, mas existem vários outros versículos que mostram essa verdade, tá bom? Romanos, capítulo 10, versículo 18, está escrito, mas digo, porventura não ouviram? A resposta é sim. Os teólogos dizem não, mas a Bíblia diz sim. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até aos confins do mundo. Opa! Então, se Jesus disse que quando o evangelho chegasse a todo mundo, viria o fim. Se não vem o fim, se a escatologia não é consumada, a Bíblia é uma farsa, Jesus também é uma farsa. Então é muito sério. Para atestar que o evangelho chegou no primeiro século, chegou a todo mundo, nós vamos ler agora, vamos juntinho comigo. Tem tantos outros versículos, existem tantos outros, mas nós iremos ler apenas alguns para você entender. Eu preciso que você entenda que Jesus falou que o fim aconteceria quando o evangelho alcançasse todo mundo. Eu já mostrei um texto, Romanos 10, 18, vou mostrar mais um. Colossenses capítulo 1, versículo 23, escrito está o seguinte:
Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, de qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meu irmão, o versículo está dizendo que no primeiro século a pregação do Evangelho alcançou a todo mundo, a toda a criatura que há debaixo do céu. Essas expressões referindo o povo que fazia parte daquele oicomene, fazia parte daquele mundo romano, daquele mundo judaico. Chegou ou não chegou? A Bíblia diz que chegou. E se o fim não aconteceu, Jesus é uma farsa. A Bíblia é uma farsa. É por isso que nós pregamos a escatologia consumada. Então, para fechar o pacote, lembrando que a pergunta de Mateus 24, versículo 3 é: quando aconteceria a consumação dos séculos? Para fechar o pacote, vamos ler em 1 aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 11. Diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, ou o fim dos séculos. Será que os teólogos iletrados respeitam isso aqui que até uma criança de 3 anos consegue entender, que é o tempo verbal? Por exemplo, ora, tudo isso lhes sobreveio. Lhes sobreveio a vocês da igreja de Corinto, há quase 2000 anos atrás, como figuras que estão escritas para aviso nosso. Nosso quem? Paulo e os coríntios. Eles respeitam isso? Não, não respeitam isso. Para quem já são chegado o fim dos séculos. O fim dos séculos tinha chegado, estava chegando para quem? Para eles. Mais um texto para ficar claro, meu irmão, para ficar nítido, que está escrito em Hebreus, capítulo 9, o versículo 26, que é uma criptograça para eles, né? Ou seja, eles perdem a força e benzem e vai para lá e vai para a Torá e vai para o livro do Cruz Credo e vai para o fiote da lesma e vai para te enganar. Mas o texto está muito claro. Hebreus 9, 26 diz o seguinte: doutra maneira, necessária lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, é o agora do século 2000, do século 21? É do século 21? É só os iletrados, é só os doutores, só os PhDs que não conseguem ver isso aqui. Mas o agora é agora do tempo de quem escreveu a carta aos Hebreus. O agora é agora deste povo, qual a carta foi escrita. Olha só, mas agora, na consumação dos séculos, ou seja, os séculos estava sendo consumado. Lá no primeiro século, lá na época da escrita desta carta, nem vou ler a continuação do texto, porque senão eles morrem, porque a continuação diz que Jesus aniquilou o pecado, e eles falam que você é pecador. Então, mas deixando aqui, então fazendo um breve resumo, o resumo é o seguinte: Mateus 24, 3, versículo 3, os discípulos perguntam a Jesus, quando aconteceria o fim do mundo? Que mundo é esse? É o mundo Aion. As outras traduções vão dizer fim dos séculos. A resposta de Jesus foi quando o evangelho fosse pregado a todo o mundo. Mateus 24, versículo 14. Passa-se o tempo, nós encontramos Romanos 10, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 23, que dentro daquela era, os discípulos, os pregadores alcançaram todo aquele mundo, o evangelho alcançou. Então veio o fim do planeta Terra? Não, porque Eclesiastes 1,4 diz que vai vir uma geração, vai passar outra, vai ir uma, vai vir outra, mas a Terra permanece para sempre.
Então, meu irmão, nós descobrimos que 1 aos Coríntios capítulo 10, 11, Hebreus 9, 26, que o fim aconteceu lá 2000 anos atrás. Aquilo que os pastores, os teólogos dizem que ainda vai acontecer, a Bíblia diz que já aconteceu e já tem aproximadamente 2000 anos. Não é pouca coisa. Espero ter ficado claro. Assistam este vídeo mais de uma vez para você ficar inteirado neste assunto e para nunca mais cair no engano do sistema religioso que querem te matar, te destruir e te roubar. Porque João 10,10 não está falando de um diabo espiritual. Está falando dos líderes religiosos. Está falando exatamente deles. Mas isso, nem isso os teólogos te contaram. É uma barbaridade. Fui e até o próximo tema.